Olá, meu nome é Eduardo Sebastião Ribeiro, sou diretor do Colégio Estadual Unidade Polo de Ibiporã e irei apresentar agora o meu plano de ação como ingresso para o PDE 2025. O ponto principal desse plano, o tema é acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem. E junto com ele, faremos uma ênfase também na frequência escolar e na observação de sala de aula. Então, primeiramente, pensamos na frequência escolar. Como que está a frequência da nossa escola hoje? Quais são os principais fatores que interferem para que o aluno tenha presença? E como que podemos fazer para melhorar os índices de presença escolar? Esses 3 pontos são principais para entender que a frequência do aluno é de suma importância para o seu aprendizado. Porque o aluno ele só aprende se estiver dentro da escola. Então, como podemos fazer para melhorar esses índices de frequência no ambiente escolar? Então, primeiro, para garantir a regularidade na frequência, devemos incentivar o aluno a comparecer à escola regularmente, fazendo o seu acompanhamento, juntamente com a sua família e os órgãos competentes, como Conselho Escolar, Ministério Público. A escola tem que criar um ambiente estimulante que desperte interesse nesse aluno, fazendo com que o aluno participe ativamente das aulas, atividades escolares e, se necessário, ajustar o conteúdo específico para cada grupo de aluno. O segundo ponto que podemos pensar da observação de sala de aula é realizar a observação de sala de aula com foco no trabalho docente, tanto na aprendizagem do aluno, requer uma abordagem cuidadosa e muito bem estruturada. Essa observação ela tem que ser vista como um mecanismo de aprimoramento do trabalho pedagógico, tanto com o professor em sala de aula, a equipe pedagógica no suporte e a direção fazendo a observação propriamente dita. Então, essa observação de sala de aula, ela tem uma abordagem reflexiva e estruturada. Ela pode fornecer percepções valiosas para a melhoria contínua do ensino-aprendizagem. No processo de aprendizagem, a observação de sala de aula, ela pode contar com alguns itens para melhorar esse processo. Por exemplo, definir qual é o objetivo da observação. O que se espera com essa observação de sala de aula? Quando se faz a observação de sala de aula, tanto o diretor quanto o professor já tem que ter em mente o que querem que seja observado da aula. Se é a gestão do tempo, se é o conteúdo que o professor está preparando, se está dentro das situações pertencentes ao que o Estado propõe no currículo. Estabelecer um roteiro da observação. Então, a direção da escola estabelece um roteiro aonde, sem dar tanta ênfase ao que está acontecendo na sala de aula, mas observar o trabalho do professor, como esse aluno ele recebe o professor, como o aluno está conseguindo realizar essas atividades. Outro item importante na observação é escolher a forma que será feito o registro, para que depois, posteriormente, o diretor, junto com a equipe pedagógica, possa conversar com o professor. Durante a observação, o diretor tem que ficar neutro na sala de aula, sem fazer interrupções, para que não atrapalhe o desenvolvimento do professor na sala de aula. E também para que o aluno não perceba e cause algum transtorno dentro de sala de aula. E por último, o feedback. O feedback é o momento onde professor e direção estabelecem uma construção formativa do que pode ser melhorado, aprimorado ou até mesmo ajustado, vendo que talvez até mesmo o currículo possa ser priorizado para um determinado tipo de aluno, tendo uma melhor assimilação dos conteúdos. Continuando agora, o processo de acompanhamento no ensino e aprendizagem. Esse é o ponto principal do plano, então. Nós temos diversas formas de fazer o acompanhamento do professor, o acompanhamento do aluno, o acompanhamento da aprendizagem em sala de aula. Pois temos que pensar
O que se deve acompanhar? Como pode ser feito esse acompanhamento? Então, o acompanhamento do processo de ensino é fundamental para garantir que os alunos estejam absorvendo os conteúdos de maneira eficaz, para identificar possíveis dificuldades a tempo de intervir de forma apropriada. Então, quando se faz o acompanhamento correto da sala de aula, o trabalho do professor, a equipe pedagógica vendo o que se faz na hora atividade, auxilia o professor nesse processo de ensino-aprendizagem. E hoje nós temos diversas formas aí de observar essa situação, tanto nas plataformas de aprendizagem do BI, nos índices que são passados das avaliações internas e externas, tudo isso fazendo com que o aluno compreenda melhor e desenvolva o processo de ensino-aprendizagem com eficácia. Ainda falando em acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem, temos que pensar nele como um processo de forma contínua, multidimensional, que permite que o processo seja ajustado de forma dinâmica e eficaz, garantindo assim o aprendizado. Então, quando se tem numa sala de aula alguma situação em que professor, equipe pedagógica ou direção vejam que está faltando alguma situação, nós temos que intervir logo de imediato para que essa situação seja melhorada e o processo de ensino se torne mais eficaz. E o que é importante focar? O que temos que pensar para que essa observação, que o processo se dê de forma clara? Identificação das lacunas. Aonde que está acontecendo falhas? Essa falha está vindo do aprendizado do aluno, da forma que é passado pelo professor, a equipe pedagógica ou direção não estão dando o apoio necessário para o professor? Tudo isso, se for ajustado a tempo, melhora e muito a aprendizagem do aluno em sala de aula. Customização do planejamento. Durante o ano letivo, o professor ele pode ir adequando o seu planejamento, fazendo com que esse aluno aprenda com mais facilidade. E o conteúdo sendo exposto de forma clara e objetiva, melhora os índices de aprimoramento dessa aprendizagem. Um aprimoramento contínuo, porque o aluno ele aprende continuamente. Então, essa situação de customização do planejamento, identificando as lacunas e necessidades do aluno, podem ser aprimorados de forma contínua, E o monitoramento do processo, como eu já falei, tanto por parte do diretor fazendo as observações de sala de aula e da equipe pedagógica acompanhando a hora atividade do professor. Aí nós temos algumas situações aqui onde podem auxiliar na recomposição individuais e coletivas para melhoria no aprendizado do aluno. Primeiramente, fazer um acolhimento desse aluno. Desde o momento que o aluno chega na escola, a tia lá do portão que abre o portão acolhe esse aluno. As tias aqui do pátio, o monitor, o professor em sala de aula já faz esse acolhimento, o aluno se sente pertencente ao ambiente escolar, propiciando o seu aprendizado. Avaliação diagnóstica, O professor em sala de aula já faz um apanhado geral do que o aluno sabe e o que ele não sabe, para poder aprimorar o seu currículo, priorizar as necessidades desse aluno, fazendo com que ele aprenda melhor. E usar estratégias diversificadas. Essas estratégias, elas podem ser utilizando metodologias ativas, atividades personalizadas, uso de locais e tempos diversos da escola. Então, pensamos que, na verdade, a aprendizagem, ela passa por esses itens aonde atividades personalizadas, metodologias ativas, uso de locais diversos. O aluno pode aprender, de repente, muito mais no pátio da escola do que dentro da sala de aula copiando do quadro. Então, isso faz com que o aprendizado do aluno ele consiga priorizar, o professor consiga priorizar o seu currículo, melhorando cada vez mais o seu aprendizado. Então, na verdade, nós temos que pensar que o acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem, ele passa pela observação de sala de aula, passa pela frequência do aluno
que a intenção é que o aluno aprenda cada vez mais. E por fim, a intenção deste plano seria o acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem, levando em consideração a frequência escolar e a observação de sala de aula, sendo que, para que possamos ter sucesso no aprendizado, os alunos temos que ter consciências das suas dificuldades e procurar diminuí-las, evitando assim prejuízos educacionais. Muito obrigado.